Gente querida, é 15 de setembro de 2025, que privilégio estar no ar aqui pelo canal da Prova, nosso encontro semanal para construir conhecimento, cidadania, fazer nossas reflexões sempre democráticas, no sentido de interagir, de poder ter concordâncias e discordâncias, ampliações e tudo isso com uma curadoria muito perspicaz daquilo que você pode utilizar aí em processos seletivos, concursos, vestibulares, como tem acontecido e vocês têm relatado por aqui. Que coisa boa a gente poder fazer isso juntos, gente. E, obviamente, se você é habituê, se está aparecendo hoje, conhecendo hoje por aqui, a minha ideia é te convidar para se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana, todos os conteúdos fresquinhos ou quentinhos, conforme a sua metáfora, estão à disposição aqui no canal para você. E você já fica de imediato avisada aí sobre essas postagens. Agora, quero te dizer também que todas as abordagens aqui, além de serem feitas de maneira democrática, são feitas de maneira atemporal. Isso quer dizer que se você não está vendo hoje, não teve tempo esta semana, ou quer observar, analisar alguma articulação, alguma discussão feita em programas anteriores, fique à vontade. Por quê? Porque a gente sempre procura sistematizar de maneira completa. Então, faça isso, aborde e acesse a qualquer tempo, porque você estará com as informações completas e cuidadosamente relacionadas por aqui, viu? E sabe de uma coisa? Para além disso, estamos aí a uma semaninha da primavera aqui no Hemisfério Sul, e isso é um elemento simbólico, né, gente? De tudo que temos ainda por fazer e do que podemos realizar até o final do ano. E meu apelo para que a gente dê mais tempo de tela construtivo e produtivo segue firme. Estamos no mês 9, em meados do mês 9, ou seja, na metadinha dele, e nós seguimos juntos fazendo isso. Gente querida, para começo de abordagem, antes do nosso sumário, eu quero aproveitar para trazer um repertório produtivo para nós hoje, sabe? É uma das frases mais solenes do Guimarães Rosa, aliás, sempre subjazendo aí a cultura nacional e a identidade nacional. Guimarães Rosa, uma leitura imprescindível para todos nós. Diz assim, ó: só pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Gente, por que estou trazendo esta frase? Nós tivemos semana conturbada com situações perturbadoras em âmbito internacional e já vamos para o nosso sumário para tratar disso. Regularmente eu tenho abordado aqui situações, como eu sempre digo, que a gente não gostaria de trazer como notícia, mas a gente traz e o faz da maneira mais respeitosa possível, né? Associando entendimento, trazendo promoção de reflexão em relação a acontecimentos parecidos, acontecimentos históricos, e tudo isso no sentido de melhorar a nossa compreensão, de nos dar conforto para a compreensão também dessas situações. E por que estou dizendo isso, pessoal? Porque tem surgido aí muitos desdobramentos, e a gente ainda vai ver isso acontecer, pelo assassinato do ativista Charlie Kirk. Vamos tratar disso também no nosso sumário. Em âmbito nacional, gente, vamos tratar da legislação que estabelece como patronos da MPB Lupicínio Rodrigues e Pixinguinha. Essa legislação em vigor desde 12 de setembro. Vamos falar também, gente, eu costumo trazer aqui, digo, que bom que a gente pode fazer utilidade pública também deste espaço, né? E pode utilizar os elementos que a gente reflete aqui como utilidade pública em repertório, em conhecimento. Do que estou falando? Vamos falar de mais uma ação pensando aí numa carteira nacional de professores. Como entra em vigor, como fazer, o que acontece. Eu sei que
tem muitos colegas professores que acessam também essa nossa conversa semanal, então também é para nós esse âmbito, essa discussão. Bem, gente, vamos juntos? Eu vou começar com a temática justamente que tem a ver aí com essa relação, gente, de intolerância. E nós temos visto já há muito tempo isso ficar mais forte em virtude de discursos que vão sendo disseminados via web. E isso tem a ver também com o meu pedido, porque quanto mais a gente dissemina, ensina e promove uma melhor relação de seres humanos, nós todos, com as telas, com o que é produzido e divulgado, mais chance a gente tem de ver coisa boa, de produzir coisa boa e de promover boas relações, sabe? Não é tarefa simples, e é por isso que a minha insistência e de outras tantas pessoas que usam espaços assim para fazê-lo é tão significativa, gente, e tão recorrente. Eu estou fazendo essa correlação aqui para trazer, claro, como uma referência, gente, e estou deixando alguns links, e é importante que a gente converse a respeito dos desdobramentos também, do assassinato do ativista norte-americano chamado Charlie Kirk. Ele foi assassinado num evento, publicamente, então, né, na Universidade de Utah, na última semana. E aí, assim, há muita gente fazendo comparações com outros momentos da história em que isso aconteceu e o quanto isso nos leva para momentos de retrocesso, pessoal, em relação à aceitação, à capacidade de discussão, à capacidade de desenvolver contrariedades no campo das ideias e não no campo da força bruta. Essa ideia que eu trago aqui volta e meia da necessidade de um novo iluminismo que trouxe, que publicou, olha, num livro super representativo, Steven Pinker, já há alguns anos, essa necessidade de a gente, de fato, como disse o Guimarães Rosa aqui, gente, ter amor. E é por isso que a gente não odeia quem pensa diferente. Isso é um exercício para a vida toda. É muito fácil e muito instintivo a gente simplesmente desenvolver raiva, desprezo, antipatia por quem não nutre as mesmas ideias que nós. No entanto, gente, isso é não só um passo, isso é muitos passos atrás no processo civilizatório. A gente precisa exercitar o tempo todo essa ideia do contraditório no campo das ideias. O contraditório no campo das ideias, com respeito, com afeição, inclusive. Olha, por isso a minha chamada de atenção aqui é para essas reflexões, gente. E há vários links que estou deixando para que a gente possa, quem sabe, refletir, respirar fundo, antes de emitir opiniões ou antes de disseminar conteúdos. É preciso pensar em que isso colabora ou contribui para mim e para os outros. Como isso melhora as relações. Em linhas gerais, gente, pensando numa situação histórico-religiosa, o que é dar a outra face? O que é possibilitar outras ideias e outras características de interpretação para fatos, né? E de novo, não faço aqui uma caracterização poliana das coisas ou uma caracterização, gente, ingênua das coisas, não. Há situações em que é preciso observar que respeito é respeito, desrespeito é desrespeito. Não é isso que estou me referindo. Então é bem importante a gente fazer esse exercício e entender como utilizar, inclusive, meu desafio, como é que você utiliza essa frase do Guimarães Rosa associando a esse acontecimento, hein? E a tantos outros que estamos presenciando. Falando em arte, gente, em Guimarães Rosa, vamos pensar em coisas também que são manifestações otimistas, eu diria assim, da vida, né? Da vida, do tempo e da memória. Olha, Lupicínio Rodrigues está de aniversário nesta próxima terça-feira, né? Amanhã, se você está vendo na segunda-feira, dia 15.
Meu pai fez aniversário, faria aniversário ontem, dia 14 de setembro. E as proximidades aí entre ambos não são poucas, inclusive com o time do coração. Lupicínio e Pixinguinha se tornaram patronos, gente, da MPB desde a última sexta-feira, dia 12 de setembro, em legislação assinada e promulgada. O que é um patrono, né? No trava-línguas aí, o que é um patrono? Alguém pode se autoproclamar? Como é que é isso em termos legislativos? E por que artisticamente é tão importante, é um repertório tão produtivo para nós, essa reflexão? Gente querida, patrono de algo que tenha uma contribuição excepcional, um caráter de excelência naquele segmento, pode se tornar uma pessoa que já é falecida há 10 anos ou mais. E vejam vocês, ambos, tanto o Lupicínio quanto o Pixinguinha deram contribuições que são atemporais, gente, muito profundas, ao longo do século XX e permeadas aí, mantidas historicamente na memória, vivas na memória afetiva dos brasileiros neste século XXI. Bem, Lupicínio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Pixinguinha do Rio de Janeiro, o Grande Rio. Então, do Rio Grande ao Grande Rio, temos 2 patronos novos para a MPB. O Lupicínio faleceu aos 59 anos, tendo nascido em 16 de 9 de 1914, e nesse meio tempo, gente, foi muito prolífico, produziu muitos hinos, né, de canções que permanecem vivas na voz de muitos, inúmeros intérpretes. Inclusive um disco que a gente chamava assim nos anos 80 e 90, né, mas uma seleta de canções do Lupicínio, é uma leitura obrigatória para os estudantes que pretendem uma vaga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vejam, uma coletânea, uma seleta de canções. E é assim que a gente consegue também fazer solidariedade intergeracional, né, gente? Contando, mostrando para os jovens elementos que fazem parte da cultura nacional e que constroem a nossa identidade, que estão acima do gostar ou não gostar, que estão muito acima do entender ou não entender, porque afinal de contas, viver ultrapassa qualquer entendimento, né? Como disse a Clarice Lispector. Dentre as suas produções mais poéticas aí, e na profundidade poética com que fazia, o Lupicínio canta muitas desilusões amorosas. Já o Pixinguinha, gente, é anterior ao Lupicínio, ele nasceu ainda no século XIX, em 1897. Ele foi saxofonista, flautista, maestro, e se assim se pode aplicar, a ideia de sincretismo aqui, pessoal, vale muito. A gente usa muito essa expressão para falar em sincretismo religioso, né? Eu diria que o Pixinguinha é o representante brasileiro aí de um sincretismo de sons, de um sincretismo de ritmos, passando pelo jazz, pelo choro. Aliás, o Dia Nacional do Choro é estabelecido desde 2000 como 23 de abril, em razão do Pixinguinha. E uma das suas canções mais belas, gente, que está na voz, imortalizada na voz da Marisa Monte, é Rosa. É uma canção extremamente, eu diria assim, valiosa para a MPB. Então, vale aí, eu estou deixando o link também para você ouvir enquanto estuda, né? Vale a pena. Vamos falar também, olha, associando isso, gente, uma das representantes mais simbólicas, uma voz marcante dos anos 80 e 90 no Brasil, faleceu na última semana, Ângela Rorô, intérprete de grandes sucessos como, que depois se consolidaram na voz do Frejá também, como Amor, Meu Grande Amor, Não Chegue na Hora Marcada, né? E o que eu quero associar aqui ao falecimento da Ângela Rorô é uma expressão, gente, chamada herança em vacância, porque ela não fez testamento ou algo assim, não inventariou seus bens em vida e não tinha herdeiros diretos. Então essa expressão herança em vacância vem à tona agora por conta do falecimento dela. Mas o que ela deixou resguardado, gente, pensando neste século XXI, é a ideia de proibir, isso mesmo,
direitos de uso de sua voz ou de sua imagem por inteligência artificial, deixando como guardiões alguns artistas próximos, amigos dela, para que isso seja respeitado, né? Então, vejam que tipo de preocupação com direitos autorais, direito de uso de voz e de imagem os artistas precisam e devem desenvolver ao longo deste século XXI, né? Então, ela deixa isso como uma vontade, não quer que seja usado por inteligência artificial. Também nos deixou, gente, Hermeto Pascoal, intitulado como Músico Universal, 89 anos, um representante que também era reconhecido como um dos melhores músicos do mundo, não só do Brasil, né? Então vejam a produtividade que a gente tem quando fala em guardiões aí simbólicos, brasões da MPB. Nosso momento utilidade pública, atenção, gente, tem link aí, fiquem atentos. Olha só, nós teremos uma carteira nacional de professores. É isso mesmo, gente. Em outubro, quando se comemora o Dia do Professor, deve ser possível, a partir de outubro, fazer cadastro para que se receba essa carteira nacional. Funciona em todo o território nacional. E deve dar descontos, pessoal, para entrada em shows, espetáculos, enfim, promoções de divulgação de cultura, hospedagens e tudo isso para professores de rede pública e privada. E diz assim, escuta, Cleusa, por que isso acontece? Gente, isso faz parte de uma política pública chamada Mais Professores para o Brasil. Já temos aí a ideia que já ressaltamos em programas anteriores aqui, a ideia do pé de meia para os estudantes de licenciatura, né? Bolsas que incentivam a permanência de estudantes em cursos de licenciatura, a escolha e permanência. Temos outras ações como essa, justamente para que haja esse programa, esse fomento, gente, para termos professores e que as gerações mais jovens se interessem pela carreira docente no Brasil. Diz, por que isso é importante, Cleusa? Porque, afinal de contas, pessoal, memórias de aprendizado sempre estão associadas à figura de muitos professores durante a nossa vida. Então, é muito importante que a gente tenha gente bem formada, bem informada, generosa e exigente no nosso caminho enquanto a gente é estudante, sabe? E nosso caminho da vida toda. Então, olha só, nosso recadinho aí de utilidade pública, tem link a respeito também. Um grande abraço a você, uma excelente semana, gente. Nos vemos aqui na semana que vem, já na primavera no Hemisfério Sul, e eu sempre espero, gente, com melhores notícias. Tchau, tchau.